Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu espaço, onde a gente conversa um pouco sobre as locações temporárias de imóveis em plataformas digitais, onde eu partilho com você a minha experiência bem-sucedida de uma proprietária de um imóvel locado numa plataforma digital, como o Airbnb, por exemplo. O meu nome é Ana Maria e hoje eu vou falar para vocês sobre a limpeza. O meu hóspede saiu e agora eu preciso limpar? Gente, a limpeza é um processo muito importante nesse quesito da locação temporária. É como se dela dependesse a alma do meu negócio. Dela depende tudo o que eu fiz até agora, pois se ela não estiver bem, o meu negócio poderá estar em risco. Quando a gente vai viajar, vai passar umas férias, uma viagem a trabalho, dias rápidos, visitar um lugar turístico e a gente vai para a internet procurar um lugar para a gente se hospedar, a limpeza certamente é um dos quesitos que todos nós olhamos. Ela está lado a lado ao valor. Se o valor é alto, a gente busca na limpeza a justificativa, depois a gente busca na localidade, a gente busca nos serviços oferecidos, por exemplo. Se o valor é baixo, imediatamente a gente se direciona para a limpeza, para entender se esse serviço que aquele local oferece é mediano para baixo. Então, a limpeza, ela está ali funcionando como um termômetro muito importante na decisão do hóspede optar pelo seu imóvel ou por outro. Por isso que eu costumo dizer que ela é a alma e se ela está bem feita, ela trabalha muito bem ao seu favor. Uma nota de limpeza alta demonstra que o estabelecimento, que o imóvel, que o proprietário está preocupado com você. Ele entende que é o negócio dele e ele também quer ser reconhecido por isso. Então, quando eu observo em algum imóvel que eu tenho interesse de locação, que a limpeza mereceu notas altas dos hóspedes anteriores, eu entendo que isso é um fator trabalhado com bastante seriedade e responsabilidade pelo dono daquele estabelecimento. E eu entendo que esse respeito é direcionado ao próximo hóspede, ou seja, a mim mesma. E eu acho isso uma coisa muito importante e para mim é um fator decisivo na minha escolha. Então não tem como escapar. A limpeza deve ser honesta, bem feita, mais que perfeita, porque ela te colocará num patamar diferenciado dentre tantos outros anúncios, numa locação temporária, numa busca por qual imóvel eu irei me hospedar nas minhas férias. Outros fatores são muito importantes também e determinam a escolha por um imóvel. Pode ser a localidade, se ele é próximo a um lugar turístico do meu interesse, pode ser a proximidade com o mar, pode ser a questão mais isolada, se fica num campo, pois eu quero um sossego, eu quero descansar, mas certamente não é isso que define a escolha dessa propriedade. A limpeza é um fator que ela é determinante, é ela o fisgador de cliques no seu anúncio. É ela que funciona como aquela isca que vai atrair aquela pessoa que já estava interessada e ela precisava apenas de um empurrãozinho. Por isso, notas bem avaliadas, comentários bem honestos no seu anúncio com relação à limpeza são muito importantes. Eles farão diferença quando alguém tiver em dúvida entre a sua propriedade e uma outra. Quando eu resolvi empreender nesse negócio de locação temporária em plataforma digital, eu puxei de verdade a limpeza para minha responsabilidade. É como se eu colocasse esse trabalho nas minhas costas. Eu sei que não seria fácil, mas eu também sabia que ele seria crucial para o meu negócio e eu não estava disposta a errar. Afinal, muitas coisas já estavam em jogo. E quando a gente entra num campo de batalha, por exemplo, você tem que saber quais são os riscos principalmente e no que eles podem afetar o seu negócio. Para mim, a limpeza seria esse risco. Então, eu puxei para minha responsabilidade e comecei a tornar
processos em tudo que eu fazia. Então, eu comecei a estabelecer algumas coisas no dia a dia, na limpeza da minha casa, e eu fui processuando tudo isso. Eu fui anotando, eu fui deixando como um roteiro mesmo a ser seguido, pois não importava a quantidade de hóspedes, não importava a quantidade de dias, não importava se era uma locação um pouco mais barata, se era uma locação de valor mais alto. Para mim, já estava muito claro que a limpeza seria de excelência para todos esses casos. Não importava se havia diferenças nas locações. E podem acreditar, existem diferenças. Mas para mim já era determinado que a limpeza seria a mesma, seria a melhor em qualquer situação dessa. É como se da limpeza dependesse o meu sucesso. E de verdade, eu conto aqui para vocês que o meu sucesso continua dependendo da limpeza que eu faço e da limpeza que eu fiscalizo. Para mim, ela é crucial e quando eu entendi isso, eu passei a dar uma atenção mais que especial. Assumir a limpeza do meu negócio, fazer com as minhas próprias mãos essa tarefa, foi algo bem desafiador. Eu estava buscando entender esse processo, eu estava buscando entender as pessoas. Afinal de contas, eu me aproximava das pessoas sem que elas soubessem. Eu me aproximava dos seus comportamentos, eu me aproximava das suas atitudes. Elas deixavam a minha casa e eu chegava. Eu chegava para observar, para entender de fato. Muitas pessoas perguntam para mim, Ana, que legal, você gosta de estar junto da limpeza da sua casa para ver a classe social das pessoas que estão lá, pelo lixo, pela qualidade de produtos que eles compram? Não, não é nada disso. De verdade, isso não me interessa. Eu gosto de estar presente na limpeza da minha casa para entender comportamentos e entender também como eu posso ajudar as pessoas a me ajudar sem que elas percebam. Eu posso afirmar para vocês que esse é um trabalho muito árduo, porque afinal de contas, quando alguém aluga a sua casa para passar as férias, eles estão te pagando para que você proporcione os melhores dias de férias para eles. E certamente eles fazerem a limpeza do seu imóvel não está incluso nesse pacote. Eu passei então a notar as coisas que eu observava. Passei a perceber comportamentos que se repetiam e de uma forma muito sutil eu comecei a provocar os meus hóspedes, provocar eles a espalhar a generosidade. Comecei a enviar algumas mensagens, comecei a deixar alguns recados para eles e sem que eles percebessem, eles estavam começando a me dar um retorno sobre isso. E foi muito divertido, foi muito prazeroso quando eu chegava em casa e eu percebia que eles começavam a me ajudar sem que eles percebessem. Essa foi definitivamente a minha opção. Eu sei que eu poderia ter tido outro caminho. O meu marido até insistia para que eu contratasse uma faxineira, uma diarista, mas eu resolvi entender através da limpeza como seria esse processo da locação. Eu estava mais perto, como eu já falei, eu pude observar as pessoas. E não é fácil e não foi fácil. Por muitas vezes eu tive o desejo até de desistir, porque não é fácil você chegar na sua casa, abrir a porta e ver a bagunça que eles deixaram. E você perceber que eles deixaram até o lixo do banheiro para que você recolhesse. Eu tive muitos sentimentos ruins com isso, mas eu não me deixei abater. Eu pensei, eu não posso fracassar diante disso. E todas essas atitudes que são muitas vezes típicas de nós seres humanos não pode ser maior do que uma outra atitude que é a lei do retorno, a lei da generosidade. E foi nisso que eu acreditei para tornar o meu processo de limpeza mais gratificante e uma mão de duas vias mesmo. Mas eu quero deixar bem claro a você que você não precisa, se você está interessado em empreender nesse negócio,
Você não precisa fazer com as suas mãos a limpeza do seu imóvel. Você pode ter uma equipe, você pode ter uma pessoa de confiança, você pode ter uma diarista, uma faxineira que, sob a sua supervisão, ela fará esse trabalho. A sua supervisão é muito importante nesse processo, porque como dona do negócio, você sabe que você depende disso para que ele brilhe, para que ele tenha destaque. Então você não pode descuidar, você não precisa fazer, mas você precisa acompanhar, conferir e estar perto. Eu, por exemplo, tenho um outro imóvel no litoral catarinense e eu não posso estar lá com frequência por causa da distância. Eu até gostaria, mas lá eu tenho uma equipe da minha confiança. Eu tenho um casal que eles administram toda a parte da locação, de check-ins, check-outs, de atendimento às plataformas digitais, eles fazem o contato com o hóspede, enfim, eles recebem, dão as boas-vindas em meu lugar, eles orientam, dão dicas, então eles acompanham todo o processo que eu faço no meu imóvel que está mais perto de mim. Eu não estou lá presente, mas eu confiei a eles essa tarefa e eu sei que eles dão o melhor deles. Por sua vez, eles também têm uma equipe de limpeza e aí, essa equipe de limpeza também dá o seu melhor. Constantemente nós fazemos reuniões, nós conversamos por WhatsApp, por telefone, às vezes eu vou para lá, eu viro hóspede de mim mesma e converso, sento com eles e pontuo algumas coisas para que a gente se antecipe a um problema que ainda não existiu. Isso é uma coisa muito importante. Você procurar algo que ainda não aconteceu, você estar alerta, estar atenta e se antecipar. E a minha equipe lá é muito acessível, é muito 10 mesmo. E eles me ajudam e eles hoje proporcionam nesse imóvel a arrumação de cama como eu quase nunca vi em bons hotéis por onde já passei. Realmente as camas são arrumadas lá de forma que convidam os meus hóspedes a se jogarem nela. E foi nessa forma, nessa maneira, que eu também me espelhei para fazer no meu imóvel que eu cuido pessoalmente. Bom, há pouco eu falei para vocês sobre uma cama que é arrumada como em muitos hotéis eu nunca vi. Uma cama que convida o hóspede a se jogar. Ana, isso faz parte da limpeza? Claro que faz. Então é um processo também. E como eu disse, o processo ele existe para que você nunca faça diferença, para que ele sempre aconteça da mesma forma e apresente os mesmos resultados. Como que nós fazemos? Quando as roupas de cama retornam da lavanderia, e eu vou dizer a vocês, a lavanderia é a lavanderia da minha casa mesmo, é a lavanderia do meu apartamento. Então, quando o processo de lavagem foi concluído, essas roupas de cama são passadas e são colocadas nas camas. Após esticar, a gente passa um rolinho. Sabe aquele rolinho que tem uma colinha, uma fita adesiva? Pois bem, esse rolinho é passado no lençol por cima de toda a cama e travesseiros, a fim da gente tirar qualquer dúvida de um pelinho mal desejado. Isso serve também para tirarmos cabelos. Eu não sei da onde aparecem cabelos. Aliás, eu detesto isso numa cama, naquele lugar que eu vou me deitar. Então, nós usamos esses rolinhos, fazemos toda uma finalização de limpeza, vamos dizer assim, e depois a gente passa aquele ferro a vapor sobre a cama, sobre o lençol. Isso permite que ele fique muito esticado, muito arrumado e a cama fique perfeita. Nós também arrumamos a fronha no travesseiro, ajeita daqui, ajeita dali, ajeita de lá, arrumamos na cabeceira da cama, nada de colocar o travesseiro em cima da cama e cobrir com uma colcha, como um edredom. Isso não é bacana, porque você está abafando o seu travesseiro e se você teve um hóspede que desocupou no dia anterior, você vai estar impedindo esse travesseiro de fazer uma respiração. Isso é muito importante para o próximo hóspede que vai chegar. Então, nós deixamos os travesseiros livres
em cima da cama apenas, colocados, postos de uma forma bem organizada. Pronto, nós temos aí uma cama que convida o hóspede a se jogar nela. O seu hóspede pode estar vindo de uma longa distância, pode chegar cansado e chegar no seu imóvel, encontrar um quarto limpo, arejado, com uma cama convidativa, pode ser para ele naquele momento um oásis. E a nossa arrumação de cama não para por aí. Periodicamente, nós também usamos um aparelho que higieniza os colchões e os travesseiros. Esse aparelho, ele tira elementos alérgicos, como o ácaro, por exemplo. Então, nós passamos nos travesseiros, nós passamos nos colchões, isso garante maior durabilidade, garante uma proteção também para o seu hóspede, vai que ele é alérgico. Garante também maior saúde, e garante também um conforto. Afinal, você está entregando algo que lhe irá descansar, que você tenha certeza que está limpo. Além disso, nós também usamos capas nos colchões e travesseiros, e elas são lavadas periodicamente, são trocadas inclusive periodicamente, e isso garante também que você terá travesseiros e colchões mais limpos e asseados. Essa tarefa é árdua, é um processo do começo ao fim, mas eu posso garantir a você que é muito recompensador, pois no final desse processo você tem a certeza que está entregando o seu melhor na limpeza daquele ambiente para o hóspede que vai chegar. Eu recebi uns hóspedes recentemente na minha casa e foi uma satisfação imensa perceber o quanto eles estavam felizes por chegar até o meu imóvel. A alegria deles era externada principalmente pela limpeza que eu estava oferecendo. Eles repetiam a todo instante como é limpa, como sua casa é gostosa, como é limpa, nossa, como é tudo limpo. E realmente é uma satisfação muito grande. Apesar de ser um trabalho difícil, como eu já falei, é muito compensador. Quando eu vim embora, quando eu voltei para minha casa, porque eu viajo 100 quilômetros, eu vim embora com um sorriso no rosto e com a certeza de que naquele momento eu tinha entregue o meu melhor para eles. Esse assunto de limpeza me faz lembrar de quando eu era criança. Talvez você também se lembre quando teus pais, a casa que você morava, chegava a notícia de que iriam vir visitas para a sua casa. Visitas estavam chegando. Gente, era um tendel. As cortinas eram lavadas, o chão era encerado, tudo era faxinado do chão ao teto, o melhor lençol. Eu lembro que a minha mãe comprava lençóis de cetins bordados, então, e eles ficavam guardados. Eles eram usados para as visitas. As toalhas mais fofas, mais bonitas, as novas, eram guardadas para as visitas. O melhor lugar na mesa era para a visita. Então, quando eu lembro disso tudo, eu fico pensando que naquela época as pessoas já exerciam a arte de bem hospedar, só que elas não sabiam que isso poderia virar um negócio no futuro. De novo, por que a limpeza é importante? Porque ela coloca o seu anúncio no topo. Ela pode fazer com que ele se diferencie dos demais. Volta e meia eu acompanho anúncios de imóveis parecidos com o meu e eu sempre vou lá verificar qual é a nota que eles têm na limpeza, porque realmente é ela quem determina a escolha, se o hóspede virá para a sua casa ou para outra casa. Eu sempre fico muito curiosa com as notas que os hóspedes darão para a limpeza da minha casa. Afinal de contas, eu sei que eu trabalhei muito para isso e eu espero de verdade um reconhecimento. Então, após o término de cada locação, após o check-out mesmo, eu sei que eles poderão ir lá e avaliar de forma espontânea e eu fico muito curiosa com isso. Uma limpeza bem feita nos passa segurança com os demais serviços oferecidos. Por exemplo, se você vai para um hotel,
e você percebeu que a limpeza está muito bem feita, você se sente aconchegante, você se sente segura naquele ambiente por causa da limpeza que foi oferecido, você imediatamente transfere essa memória positiva para outros serviços, como por exemplo para o café da manhã. Você espera que ele seja gostoso, que ele seja variado, que as apresentações dos pratos sejam bonitos. Bom, isso nem sempre pode acontecer, mas você não fica tão frustrado, porque afinal de contas o seu quarto estava muito bem limpo e isso é o que vai prevalecer. E eu preciso ser detalhista na minha limpeza? Sim, você precisa ser detalhista, você precisa ser minucioso, você precisa ser cuidadoso e curioso. O hóspede vai perceber isso e certamente de alguma forma ele irá fazer esse reconhecimento. Então, não tenha medo de dar o seu melhor. O seu melhor não pode ser o mais ou menos. O seu melhor definitivamente é aquilo que você vai entregar de máximo para o seu hóspede. Há algum ambiente que eu preciso me dedicar mais? Não, todos os ambientes são prioridades. Não importa qual a rotatividade de hóspedes na minha casa. Eu posso receber 2 famílias por semana, eu posso receber 3, eu posso receber 1 família por semana, eu posso hoje limpar a janela, daqui 4 dias eu vou lá para receber novos hóspedes, mas eu limpo tudo de novo. Eu olho, a janela está limpa, mas eu limpo tudo novamente, porque é como se eu fizesse o meu melhor para aquele hóspede que vai chegar. Aquele que já saiu, ele teve o meu melhor. Então eu preciso agora dar o meu melhor na limpeza para o que está chegando. Então todos os ambientes são muito importantes. Há pessoas que pensam que são os banheiros e isso é um equívoco. O banheiro precisa ser bem limpo, bem lavado, os azulejos, cuidar com mofos nos azulejos, cuidar com qualquer coisa que comprometa, como cabelo no ralo. Então isso é muito importante. Mas, por exemplo, outro dia eu tinha acabado de supervisionar a limpeza na minha casa, o hóspede estaria chegando dali algumas horas e eu resolvi fazer um chá para mim. Abri o micro-ondas para colocar a xícara com água para esquentar, quando eu vi que o prato do micro-ondas estava sujo. Eu me atentei a tantos detalhes e esqueci de verificar dentro do micro-ondas. Aquele prato sujo poderia fatalmente ser o meu tiro no pé. Eu estava entregando o meu melhor em tudo, mas eu tinha esquecido do micro-ondas. Isso certamente poderia comprometer uma avaliação futura. E se eu receber uma nota ruim, como que eu faço? Bom, aí a gente tem que correr atrás. Entender o que aconteceu é muito importante. Se você tem certeza que entregou o seu melhor na limpeza para aquele hóspede e se ele te avaliou mal, é muito importante que você entenda o que aconteceu. Se ele não mencionou na avaliação, se ele não deixou uma nota privada e você tem o contato dele, pergunte. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Numa locação, eu tinha certeza de que estava tudo ok, quando eu recebi uma nota 4,5. Bom, 4,5, sendo que a máxima é 5, não é uma nota tão ruim, mas eu fiquei muito preocupada com essa nota que para mim foi considerada baixa. O hóspede não mencionou por que ele deu essa nota, mas eu me senti muito à vontade de perguntar para ele. Então ele me disse que no determinado quarto havia um cheiro de mofo. E eu estranhei, eu pensei, cheiro de mofo? O que será que está acontecendo? Pensei e eu tive um pequeno insight de que poderia ser um móvel que eu tinha garimpado num brechó de móveis usados. Como designer de interiores, às vezes eu enxergo algumas possibilidades nesses locais. A gente não precisa investir tanto, e a gente consegue algumas coisas bacanas.
Eu tinha nesse quarto um móvel bem bacana que ele servia para apoiar as malas. Ele era cheio de gavetas e ele era um móvel um pouco mais antigo. E realmente eu me lembrei que quando eu ia para lá, quando eu abria as gavetas, elas tinham um cheiro ruim. Era um cheiro como que eu pudesse dizer de mofo mesmo. Bom, quando eu imaginei que esse era o problema, eu convidei um marceneiro que trabalha comigo e nós fomos para lá. Perguntei a ele qual seria a solução que eu poderia dar. E ele me explicou que aquele cheiro ele vinha da própria madeira e que então não haveria muita coisa que eu pudesse fazer. Bom, naquele momento eu decidi então remover todas as gavetas e eu pedi que ele fizesse prateleiras. Eu deixaria o móvel então aberto, ele ficaria, vamos dizer, respirando e aquele cheiro característico não seria mais tão expressivo. E assim eu fiz, eliminei as gavetas, coloquei prateleiras. E hoje eu tenho um móvel muito funcional, um móvel super bacana, que ele oferece apoio para o meu hóspede e eu eliminei o cheiro para sempre. Então, entender por que a nota foi baixa é muito importante, porque te ajudará a buscar medidas e soluções eficazes. Se você ganhou uma nota baixa, ela vai comprometer a sua média. Isso aconteceu comigo, mas em 2, 3 locações seguintes, eu rapidamente já voltei para o topo, que era a nota máxima. Então, se isso acontecer com você, corra atrás, porque você poderá recuperar muito em breve a sua nota máxima. E que outras coisas envolvem a limpeza? Eu não estou falando aqui só de chão, de jogar água, de lavar, de esfregar. Eu estou falando de muitas outras coisas. Eu estou falando de paredes limpas. Eu estou falando de móveis limpos. Por exemplo, eu sempre abro todas as gavetas e passo um pano antes de cada locação. Não importa se eu passei há 3 dias atrás, eu passo tudo novamente. Eu estou falando para você de uma geladeira sem cheiro, eu estou falando para você da grama cortada, eu estou falando para você de arandelas, de iluminações limpas. Às vezes somos traídos por aquela teinha de aranha que fica no canto da parede. Então eu sempre estou à cata dessas danadinhas que fazem essas teias e que meu hóspede poderá observar e isso poderá comprometer a minha avaliação. Eu estou falando para você de detalhes, de espelhos de tomadas e interruptores, de mosquitos que entram na iluminação da tua casa e fica aquela manchinha lá naquele plafond. É necessário tirar, é necessário limpar e recolocar. Isso te dá uma sensação de frescor, isso te dá uma sensação de que você está dando o seu melhor. E se você tiver algum tique de limpeza, então ele será muito favorável a você. Eu, por exemplo, não gosto de ver espelhos com manchas. Então eu tenho sempre um paninho comigo e fico procurando no espelho qualquer manchinha que possa atrapalhar o reflexo. Então eu fiz dessa minha mania algo a meu favor. Os espelhos da minha casa sempre são muito limpos e eles sempre estão muito preparados para refletir a imagem do meu hóspede. E o que devo esperar da limpeza do meu hóspede? De verdade, espere da sua limpeza. Ao longo desse tempo todo trabalhando com a locação do meu imóvel, eu percebi que o mais importante era aquilo que eu entregava. Eu percebi que usando de algumas ferramentas, como por exemplo alguns recados, algumas outras técnicas que eu comecei a aplicar, eu comecei a ter um retorno do meu hóspede. Afinal, eu estava ajudando ele a perceber que era importante ele me devolver a generosidade com que eu preparei o imóvel para ele. Eu lembro de uma locação que eu fiz e a hóspede decidiu sair um dia antes. A locação dela terminava no domingo e como chovia muito, ela resolveu sair e encerrar a locação no sábado. Ela me mandou uma mensagem me avisando que eles estariam vindo embora
e que ela sentia muito por não conseguir lavar os lençóis que eles tinham usado por causa da chuva. Se ela lavasse, eles não secariam, mas que ela tinha retirado, dobrado e estava deixando num local acessível para eu encontrar quando chegasse lá. Confesso que eu fiquei muito surpresa e eu achei muito legal essa atitude. Ela estava ou não retornando uma generosidade para mim. E eu preciso investir em muitos produtos? Bom, como designer de interiores, eu carrego para mim aquela máxima que diz que menos é mais. E menos é mais também em produtos de limpeza. Eu não rasgo muito dinheiro comprando grandes produtos de limpeza para a execução desse serviço no meu imóvel. Eu sou daquelas que acredito que uma boa vassoura, uma água limpa, panos limpos, algum detergente, gosto muito de detergente, são suficientes para fazer uma limpeza eficaz. Porque eu já vi gente que espalha produto para lá e para cá, para lá e para cá, e eles são apenas esparramados. Eu não vejo eficiência nessa limpeza. Então, não se preocupe em investir pesado em produtos de limpeza. Se preocupe sim com a qualidade desse serviço que você vai oferecer. E ele pode ser feito de uma forma muito simples, com aquilo que você já tem. O importante é o seu olho clínico para detectar possíveis armadilhas nesse processo da limpeza. Eu preferi adquirir um equipamento que me ajuda muito na higienização dos colchões, dos travesseiros, das almofadas, dos sofás. Esse produto me ajuda a tirar pó, teias de aranhas, com ele eu aspiro o chão, com ele eu faço realmente todo o trabalho exaustivo e mais pesado da limpeza. Então eu preferi investir nesse equipamento, tornar o meu trabalho mais produtivo e eficiente do que ficar com uma lista enorme em supermercado comprando produtos. Até porque precisamos tomar muito cuidado com os cheiros dos produtos. A gente nunca sabe se o hóspede que está vindo para a minha casa, ele tem algum problema alérgico, se ele tem uma rinite, por exemplo. Então, cuidados com cheiros deve ser assim um alerta para você. Então, quer usar um cheirinho? Algo muito sutil, algo muito fraquinho, que não possa comprometer a saúde de um futuro hóspede seu. Qual o tempo necessário para fazer a limpeza do imóvel entre uma hospedagem e outra? Particularmente, eu gosto de deixar 2 dias. A plataforma digital que eu uso permite o bloqueio automático do dia seguinte após o check-out. E manualmente eu bloqueio mais um dia. Então, num dia eu cuido da limpeza e no outro dia eu verifico se todas as coisas estão funcionando. Isso também faz parte da limpeza. Eu verifico se os chuveiros estão funcionando e olha que já aconteceu muitas vezes de ter queimado ou queimar na minha mão uma resistência e isso precisa ser consertado imediatamente. Eu verifico se não há vazamento, eu verifico se as tomadas estão ok, eu verifico se o gás que tem é suficiente para o meu hóspede, senão eu deixo um gás, um botijão sobressalente. Então, nesse segundo dia, eu faço verificações importantes para o bom andamento da utilização da casa. Só que eu tenho recebido muitos pedidos para os hóspedes estenderem a sua locação em mais um dia ou antecipar a sua chegada. Como eu tenho sempre 2 dias bloqueados entre uma locação e outra, eu faço uma análise da solicitação deles, eu verifico previsão do tempo, que para mim é importante na questão de lavanderia, e eu verifico essa possibilidade. Eu tenho conseguido atender a todas essas solicitações, então eu tenho ficado com um dia apenas entre uma locação e outra. É puxado, é muito corrido, mas tem sido algo muito produtivo porque eu estou ganhando uma locação a mais de um dia que tecnicamente estava parado. Então, colocando tudo isso na ponta do lápis, eu vi que valeria a pena correr nesses meses,
porque o retorno também financeiro seria interessante. E finalmente, como eu sei que eu fiz certo? Como eu sei que eu estou entregando uma limpeza perfeita? Quando você, sem medo, chega para teu hóspede e pede para ele te avaliar. Eu tenho feito isso em todas as locações e eu não tenho medo de fazer esse pedido, porque eu confio naquilo que eu entreguei, eu sei que o meu processo está completo, eu sei que eu dei o melhor, eu sei que foi tudo verificado e quando ele chegou, eu entreguei a limpeza que ele esperava. Então, quando eu tenho certeza disso, quando eu tenho certeza do que eu cumpri e eu me sinto à vontade de pedir para ele avaliar, é aí que eu sei que a minha limpeza foi bem feita. E você, está preparado para assumir a limpeza do seu imóvel? Para assumir a supervisão desta limpeza?